O aconchegante apartamento de Dona Helena estava à meia luz, e apenas o brilho da lareira elétrica iluminava suavemente a sala. Ela estava sentada em sua cadeira de balanço favorita, perdida em seus pensamentos enquanto olhava as chamas artificiais. Eu sempre sonhei em ter uma lareira de verdade, pensou ela. Mas em um apartamento de um quarto, num prédio de vários andares, como eu poderia ter uma? É bom que inventaram esse dispositivo que reproduz as chamas de uma lareira verdadeira. E também aquece a sala em tempos frios. A cadeira balançava suavemente, emitindo um leve rangido, sem perturbar o fluxo de seus pensamentos. Dona Helena refletia sobre a vida. Quando uma pessoa parte para o outro mundo, é necessário organizar um velório até completar um ano. Depois disso, só se marcam os aniversários. Mas Helena sempre comemorava os dias de aniversário de Pedro, e o dia em que ele se foi. Hoje completavam-se 10 anos. Seu marido estava a apenas um ano de completar 40 anos de casado com ela, mas partiu 2 meses antes dessa data. Durante esses anos, Helena sempre seguia o mesmo ritual. No dia do falecimento, ia à igreja, acendia velas, e depois visitava os vizinhos com quem morava na mesma casa há mais de 30 anos, levando tortas e doces. Era seu modo de lembrar de Pedro. E então, como sempre, ela se perdia nas memórias. Sentada, olhando para o fogo, Helena sorriu ao recordar de Pedro. Sobre a lareira, havia uma fotografia dele, sorrindo, feliz. Ela lembrava-se bem do dia em que tirou aquela foto, o momento em que contou a ele que esperava um filho. Eles se conheceram de um jeito especial. Ele estudava à noite e trabalhava como entregador. Helena, naquele dia, estava em casa porque sua mãe estava doente, e ela não pôde ir à faculdade. A mãe de Helena pediu para ela ficar de repouso e tomar leite morno com mel. De repente, a campainha tocou. Com um cachecol enrolado no pescoço, Helena abriu a porta. Na sua frente estava um rapaz magro, segurando um pacote. "Os Silva moram aqui?" perguntou ele, com uma voz animada. "Não, não tem nenhum Silva aqui", respondeu ela, já prestes a fechar a porta. Mas ele foi rápido e colocou o pé na soleira. "Espere, espere. Não é esse o endereço. Quem é você, então? Pegue o que foi enviado. Por que eu pegaria algo que não pedi?" respondeu Helena, com a garganta doendo, sem vontade de conversar com o estranho. "Como vou saber que você não é uma Silva?" Ele insistiu seriamente. Helena, querendo se livrar daquele visitante atrevido, trouxe seu documento de identidade. "Olha aqui", disse ela, quase enfiando o documento na cara dele. O rapaz leu o nome dela e, ao conferir o registro, disse: "Ah, tá bom. Vou anotar que o tal do Silva não mora nesse endereço." Piscou e subiu as escadas. Uma semana depois, Helena saiu de casa e o viu sentado em um banco perto da entrada. Era o mesmo rapaz atrevido. "Oi, Helena. Estou esperando por você", disse ele, com um pacote nas mãos. "Eu não pedi nada", respondeu ela, indignada. "Mas trouxe uma rosa para você", ele disse, entregando-lhe a flor. "Vai me seguir agora?" perguntou ela, irritada. "E se eu seguir?", respondeu ele, sorrindo. Depois desse encontro, ela o viu várias vezes perto de sua casa, mas, no começo, evitava dar atenção ao rapaz atrevido. Um dia, se esbarraram no corredor da faculdade, e ambos ficaram surpresos. "Você estuda aqui?", ele perguntou, surpreso. "Por que o espanto?" "Claro que estudo. E você?" Ela respondeu: "A segunda faculdade. Sou aluno de economia", disse ele, meio envergonhado. "Mas, e você? Está em qual curso?" "Estou no 4º ano, mas por correspondência." E foi assim que tudo começou. Helena olhava para o fogo na lareira, balançando silenciosamente em sua cadeira, relembrando a vida ao lado de Pedro. Ele se formou na faculdade e eles se casaram. Alugaram um pequeno apartamento, e depois nasceu Verinha. Viveram juntos e criaram a filha,
e não houve grandes brigas na família. Pedro sempre soube lidar com todas as situações com serenidade. Ele beijava Helena no nariz, era um gesto carinhoso dele. Pedro muito educado e cuidadoso. Em certas ocasiões, por algum motivo que algo não saía conforme planejavam, mesmo quando não era culpa dele, pedia desculpas. Isso a deixava envergonhada por, às vezes, se irritar por motivos pequenos, problemas que poderiam ser resolvidos com um simples beijo, sem aumentar as vozes ou partir para atitudes impensadas. Ele a ensinou a viver com mais calma. Helena também se lembrava de quando toda a família foi para o Rio São Francisco. Pedro os levou para um passeio de barco, remando com suas mãos fortes. O remo rangia na rótula, mas ele não tirava os olhos de Helena. Você sabe, Helena, quero morrer primeiro. Eu não consigo viver um dia sem você, disse ele, certo dia. Ela o repreendeu. Pedro, por que você fala isso? Eu não posso viver sem você. Vamos concordar em morrer juntos. E então eles riram. Helena também se lembrava das viagens ao litoral. Pedro insistia em tirar fotos em quase todas as estátuas ou cercas que encontravam, e Helena sempre recusava. Você vai ficar melhor nas fotos do que qualquer estátua ou paisagem, dizia ele, sorrindo. Vera cresceu e, aos 25 anos, terminou seus estudos. Casou-se com um funcionário da Defesa Civil e se mudou com ele para o interior de Minas. Helena e Pedro ficaram juntos. Ela sentia muita falta da filha, mas Pedro se tornava cada vez mais atencioso. Todas as noites, ele a convidava para passear e sempre trazia flores. Deus sabe o quão lindos eram aqueles buquês, lilazes, margaridas, flores do campo. Helena sempre voltava para casa de mãos dadas com ele, carregando flores. Muitos vizinhos tinham inveja de Pedro. Alguns sussurravam, mas Helena, chegando perto de casa, tentava soltar sua mão da dele. No entanto, Pedro, sabendo o que ela queria, apertava ainda mais forte sua palma e sussurrava no ouvido dela: não preste atenção neles. Helena também se lembrava de um aniversário especial. Acordou sem o alarme, estranhando o silêncio. Virou-se na cama, mas não encontrou Pedro ao lado. Quando levantou a cabeça, ficou maravilhada. Toda a sala estava cheia de balões de hélio multicoloridos, presos ao chão como soldados, balançando levemente, como se a saudassem. Cada balão trazia uma mensagem: feliz aniversário, para a pessoa amada, só para você, e assim por diante. Pedro entrou no quarto, sorrindo, com uma caixa vermelha nas mãos. Sentou-se ao lado dela, abriu a caixa e tirou um anel com um diamante. Nunca te dei um presente digno em toda a minha vida, disse ele. Parabéns, querida, pelo seu aniversário. Este anel diz que sempre estarei com você, e que ele estará sempre com você para te lembrar de mim. Helena o agradeceu e, ao colocar o anel, perguntou: mas por que preciso de algo para me lembrar de você? Você já está sempre comigo. Ele sorriu, mas respondeu: bem, você nunca sabe o que o futuro nos reserva. A lareira crepitava suavemente, e Helena se lembrou de quando seu primeiro neto nasceu. As crianças vieram visitá-los, e Pedro não desgrudava do neto por um minuto sequer. Vera o repreendia, brincando: deixe um pouco, ele precisa usar as próprias pernas. Mas Constantino adorava andar nos ombros do avô. Sempre que Pedro tentava colocá-lo no chão, o neto começava a gritar alto. Então, avô e neto caminhavam juntos, inseparáveis. E foi então que aconteceu algo terrível naquela noite. Pedro voltou para casa segurando a mão no peito. A manga da camisa estava rasgada, e havia uma abrasão em sua bochecha. Helena se agitou de medo. Pedro, o que aconteceu com você? Vamos chamar uma ambulância. Ela exclamou. O levaram para a cardiologia, e de lá ele nunca mais voltou. Só mais tarde Helena descobriu o que realmente aconteceu naquela noite. Pedro estava voltando para casa após o segundo turno, pois o carro estava no concerto, então ele pegou um ônibus. O caminho para casa passava por becos densamente cobertos de arbustos. Enquanto passava pelas árvores,
Pedro ouviu um grito abafado de socorro. Ele correu na direção do som e encontrou 2 homens no mato segurando uma jovem pelas mãos, tentando arrastá-la para os becos mais profundos. Pedro interveio, mas os agressores eram jovens, musculosos e muito mais fortes que ele, um homem já idoso. Mesmo assim, eles deixaram a garota em paz. Mas, ao se afastarem, Pedro sentiu uma dor aguda no coração pela primeira vez. Antes desse incidente, ele nunca havia tido problemas cardíacos. Chegou em casa devagar, mas o que aconteceu depois Helena já sabia. Ele sempre dizia, quero morrer primeiro, e foi o que aconteceu. Já fazia 10 anos que ela vivia sem ele. No início, Helena não encontrava consolo, apenas dor, mas, com o passar dos anos, ela aprendeu a lidar com a ausência dele. Agora, conversava com Pedro como se ele estivesse vivo, buscando conselhos. Só recentemente, seu coração começou a dar sinais de fraqueza. Depois de uma internação no hospital, o médico aconselhou que ela fizesse caminhadas diariamente, preferencialmente 2 vezes por dia. Helena seguiu o conselho e, todas as manhãs, saía para caminhar pelo beco, seguindo os caminhos sinuosos. Hoje, enquanto caminhava, Helena pensava que amanhã faria o mesmo. A manhã estava quente e ensolarada, e havia poucas pessoas no beco. Era um dia comum de semana, e as pessoas corriam para o trabalho. Apenas algumas jovens mães empurravam carrinhos de bebê e uma mulher passeava com um cachorro pequeno. O cachorrinho, preso na coleira, latia constantemente, e a mulher se assustava a cada latido. Helena passou por eles, e de repente, viu um homem sentado em um dos bancos. Ele estava inclinado de forma estranha, segurando o peito. Helena aproximou-se rapidamente e perguntou: "O que houve? Está tudo bem?" "Algo agarrou meu coração", respondeu o homem, com dificuldade. Helena vasculhou sua bolsa rapidamente e pegou um comprimido de Validol. Colocou-o sob a língua do homem e sentou-se ao seu lado. Alguns minutos depois, ele suspirou profundamente. "Obrigado. Me sinto melhor agora. Não posso sair de casa sem meus remédios." Ela sorriu e disse: "Eu sempre trago os meus comigo. Hoje, por acaso, coloquei o casaco errado e o remédio ficou em casa. É bom que você tenha aparecido. Pode-se dizer que você me salvou. Você vem aqui com frequência?" Perguntou o homem. "Sim", respondeu Helena. "Eu venho todos os dias, como o médico aconselhou. Eu moro aqui perto. Mudei recentemente para esta área, para um apartamento com meu filho. Agora tenho um apartamento de 1 quarto aqui. Antes, eu tinha uma casa grande, mas tive que vendê-la e comprar um apartamento pequeno, de apenas 17 metros quadrados. Meu filho pegou o maior, de 23 metros quadrados. Bem, ele tem esposa, talvez tenha filhos também. É verdade que ele já tem filhos, cada um com uma das 2 ex-esposas. Cada uma teve um filho. O problema é que ele nunca conseguiu manter a família. Para ele, filhos não são prioridade. Vive trocando de emprego, nunca permanece muito tempo em um lugar e está sempre chegando atrasado. Por que ele é assim? Esperamos tanto tempo por ele. Foram mais de 10 anos tentando ter filhos. Minha esposa passou anos em tratamento. E, finalmente, Rodolfo nasceu. A mãe dele o mimava demais, cuidava como se fosse um cristal, sempre ao lado dele. Eu tentei ajudar a educá-lo, mas minha esposa ficava irritada. "Não se atreva. É meu filho." Ela dizia. Então, eu recuei. Ela fazia o que queria com ele. Por causa disso, minha esposa adoeceu e faleceu cedo, aos 49 anos, de um ataque cardíaco. O casamento dele não deu certo, e depois disso, Rodolfo nunca pagou pensão para a ex-mulher. Eu e minha mãe arcávamos com suporte financeiro para ajudar. Ele se casou de novo, teve outro filho, mas a situação se repetiu. Abandonou a segunda esposa, e a criança nasceu com uma condição que exigia tratamento. Mesmo assim, nem meu filho nem minha mãe ajudaram financeiramente. A segunda esposa o afastou de nós,
e os pais dela levaram para outra cidade. Mas nós continuamos ajudando como podíamos. Depois, meu filho decidiu se casar pela terceira vez. Foi então que minha mãe, já nervosa com a situação, sofreu um ataque cardíaco. Fiquei sozinho. Decidi que não moraria mais com ele. Não sou mais necessário para ele. Já tenho 75 anos e não posso sustentar todos os filhos dele. Helena olhou para o homem. Ele tinha um rosto inteligente, o cabelo bem arrumado, cabelos grisalhos, um pequeno bigode também grisalho e um olhar muito expressivo. Com o que você trabalhava? Perguntou Helena, já imaginando a resposta. A forma correta como ele falava denunciava que era uma pessoa educada. Trabalhei como gerente de loja em uma fábrica de tubos até os 70 anos. Depois, me aposentaram. Mas não guardo rancor. Os jovens precisam ocupar esses espaços. Para nós, idosos, só restam os bancos nos parques, respondeu ele sorrindo. Bem, não diga isso, disse Helena. Eu nunca lhe daria tantos anos. Na minha opinião, você tem, no máximo, uns 65. Ele sorriu e disse, e eu também não vou perguntar sua idade. Vejo que você ainda é bem jovem. Vamos nos apresentar. Meu nome é Pedro Luiz. E o seu? Perguntou ele. Helena estremeceu. Pedro, por que você não ficou quieto? Pensou ela. E então respondeu, com licença, meu marido também se chamava Pedro. Meu nome é Helena Duarte, mas pode me chamar de Helena. Bem, então serei apenas Pedro, se você não se confundir, respondeu ele com um sorriso. Eles começaram a se encontrar todos os dias no parque, passeando e conversando sobre tudo. Com Pedro Luiz, Helena se sentia à vontade. Ele havia estado em muitos lugares e falava de maneira contagiante sobre suas experiências. Um mês se passou desde que eles se conheceram, e um dia Pedro Luiz encontrou Helena no parque com um buquê nas mãos. Tudo o que ela fez foi cumprimentá-lo, e ele, sem hesitar, disse: Helena, nós dois estamos sozinhos há algum tempo. Os jovens não entendem quantos anos temos. Devemos nos alegrar com o sol e aproveitar a vida enquanto podemos. O tempo é curto. Quero te convidar para ser minha esposa. Não estou te apressando. Pense com calma. Se precisar, consulte sua filha. Então ele entregou a ela o buquê de rosas vermelhas. Voltando para casa, Helena ficou profundamente pensativa. Começar a viver com uma pessoa estranha. Ela estava acostumada com seus hábitos, com seus próprios problemas. Será que ela precisava disso aos 69 anos? À noite, Vera, sua filha, ligou para ela. Oi, mamãe. Por que essa voz estranha? Está tudo bem? Não estou doente, filha. Acalme-se. Preciso que você me escute. Não me interrompa, senão não consigo falar, respondeu Helena, tentando organizar os pensamentos. Vera ficou em silêncio, aguardando pacientemente. Você está me ouvindo? Perguntou Helena. Sim, estou. Mas o que aconteceu? Respondeu Vera. Recebi uma proposta de casamento. Do outro lado da linha. Silêncio. Vera processava o que acabara de ouvir. Mãe, e você? Gosta dele? Perguntou Vera, com cuidado. Não sei, Vera. Nos conhecemos recentemente, no parque. Ele se sentiu mal, e eu dei a ele um remédio. Desde então, começamos a nos encontrar todos os dias, apenas para passear e conversar, respirar o ar fresco. E quantos anos ele tem? Quem é ele? Ele tem 75 anos. É aposentado. Trabalhou como chefe em uma fábrica. Ele é calmo, inteligente, mas não sei o que responder. Você pode me aconselhar? Vera pensou por um momento. Você gosta dele como pessoa? Ele parece interessante, educado e gentil, mas como parceiro de vida, você o ama? Não sei, Vera. Eu olho para ele e não sei o que responder. Mamãe, depende de você, mas acho que deveria aceitar. Eu sempre me preocupo com você.
E se algo acontecer de repente? E se você tiver um problema de saúde e nem conseguir ligar para alguém? Com ele ao seu lado, seria mais seguro, e você se sentiria menos sozinha. Você sempre reclama da solidão. Então, tome uma decisão. Eu vou te apoiar, seja qual for. Logo após desligar o telefone, a campainha tocou. Era Marina, a vizinha. Leninha, olá. Você poderia, por favor, me dar uma injeção no músculo? Não consigo me endireitar. Claro, Marina. Vou preparar as seringas agora. Depois de dar a injeção, Marina não deixou Helena ir embora tão cedo. As duas se sentaram à mesa e conversaram por um tempo. Vamos tomar um chá, Helena. Hoje fiz uma torta de acordo com sua receita favorita. A torta ficou uma delícia, disse Marina. Helena elogiou. Ficou uma delícia, Marina. Você está de parabéns. Marina sorriu, satisfeita. E não ficou nada mal, não é? Disse, astuta, sem saber como iniciar a conversa que tanto queria. Os vizinhos já estavam comentando sobre o homem que viam passeando com Helena. Você sabe, Helena, continuou Marina, as mulheres estão comentando que você e esse homem estão sempre juntos, andando de um lado para o outro. Helena ficou um pouco envergonhada e respondeu, essas mulheres não têm nada melhor para fazer, não é? Mas sim, Marina, ele me propôs casamento. Propôs casamento? E o que você acha disso? Perguntou Marina, surpresa, erguendo as mãos. Bem, eu ainda estou pensando, não sei. O que você acha, Marina? Ah, Helena, eu acho que você deveria ir em frente. Por que não? Riu Marina. Recentemente, eu estava em casa e ouvi uma chave tentando girar na fechadura. Rex, meu cachorro, ficou assustado e começou a latir. Quem será que estava tentando entrar? Você já passou por isso? Não, Marina. Meu Rex é calmo, mas continua sendo meu companheiro fiel. E você, sempre tão jovem, se cuida bem. Se maquiou hoje, não como algumas de nós, que saem sem nem usar um batom. Muita gente ainda te dá uns 50 anos. Você nem tem rugas. Comentou Marina, elogiando a amiga. A Marina, você realmente está me enchendo de elogios. Helena sorriu. Mas é verdade. E se a pessoa for digna, por que não se casar? Helena, pense nisso. Helena refletiu sobre o casamento e ponderou por alguns dias. No próximo encontro com Pedro Luiz, decidiu dar sua resposta. Vamos tentar, mas com uma condição, que a gente sempre ouça um ao outro e trate as fraquezas de cada um com respeito, disse Helena. Pedro Luiz concordou, e um mês depois, Helena estava esperando por ele. Eles tinham marcado de ir ao cartório naquela manhã. Ela já tinha ido ao salão, feito um lindo penteado e uma maquiagem impecável. Às 2 da tarde, estava pronta para vestir seu novo vestido de seda verde. No pescoço, colocou um colar de pérolas. Nervosa, Helena olhava para o relógio. Faltavam 30 minutos. Finalmente, a campainha tocou. Quando Helena abriu a porta, por um momento perdeu as palavras. O corredor estava decorado com grinaldas e balões. Todos os vizinhos estavam lá, sorrindo e segurando rosas nas mãos. Ao lado deles, Pedro Luiz, com um enorme buquê de flores brancas e rosas, estava de pé, ao lado de Vera, a filha de Helena, que também segurava um grande buquê. Pedro Luiz usava um terno preto, camisa branca e uma gravata borboleta azul. Assim que Helena abriu a porta, todos começaram a gritar juntos: parabéns! Pedro Luiz aproximou-se de Helena, pegou suas mãos e disse calmamente: bem, agora estamos juntos para sempre. Depois do casamento no cartório, uma surpresa ainda esperava Helena. Verinha, sua filha, e Pedro Luiz haviam planejado uma recepção entre amigos em um salão próximo, onde todos que faziam parte da vida do casal aguardavam para comemorar. Ao chegar, Helena se viu rodeada de sorrisos, abraços calorosos e mesas repletas de comidas deliciosas, preparadas com tanto carinho por Verinha e os amigos. Havia pratos que ela adorava,
tortas e doces caseiros, além de uma mesa de salgados cuidadosamente decorada. Helena se emocionou ao perceber o quanto todos ali queriam celebrar esse novo capítulo. Os amigos brindavam, riam e compartilhavam histórias, enquanto Pedro Luiz a segurava firme pelas mãos, transmitindo a confiança que ela tanto buscava. Eles falaram sobre uma viagem planejada para a Serra Gaúcha, um presente de Verinha para o casal, onde poderiam aproveitar a tranquilidade das montanhas e as paisagens encantadoras da região. Naquele momento, todas as dúvidas desapareceram do coração de Helena. Ela estava exatamente onde precisava estar, com as pessoas que mais amava, cercada de carinho, alegria e novos planos. A felicidade finalmente invadiu seu peito, e ela se sentiu renovada, pronta para viver intensamente cada dia ao lado de Pedro Luiz. Caro ouvinte, se esta história tocou seu coração, que tal compartilhar esse sentimento com outras pessoas? Curta, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder mais histórias como esta. E se conhece alguém que também precisa de uma dose de esperança e alegria, compartilhe. Estamos aqui para trazer inspiração e bons momentos para você. Até a próxima história.